4:19. Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com suas gloriosas riquezas em Jesus. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quem me acompanha já há um tempo já sabe que eu já ensinei para vocês a oração de achar coisa perdida, né? Viajar de tapas da língua no Spotify. Alexa, silêncio, fecha a boca. Alexa, desliga. Silêncio, fecha a boca, como se fosse uma pessoa. Ela fica ligada e dependendo da palavra que a gente fala, ela liga. Perdão aí. Então, quem me acompanha aqui há um bom tempo sabe que eu ensino a oração de achar coisa perdida. E há uns 3 dias atrás eu tive essa experiência novamente, né? 3 dias, acho que foi uma sexta-feira, e o dia que eu cheguei em casa também, que eu viajei, vocês me acompanham aqui, sabem que eu viajei, né? Então, o que acontece? Eu tava na casa de uma sobrinha visitando, e aí o marido dela já fazia um tempo que tava procurando a carteira e não achava. Aí quem me conhece já sabe o que eu fiz, né? Não achava essa carteira. E aí eu falei, chamei ele e falei assim, em nome de Jesus, Espírito Santo, mostra pra ele onde tá essa carteira. Em nome de Jesus. E aí, quando eu terminei de orar, eu olhei no olho dele e falei, olha aqui, você pode procurar, que você vai achar essa carteira agora. Você só não vai achar essa carteira agora se ela não estiver na sua casa. Aí Deus vai mostrar pra você onde você deixou. Mas se ela estiver aqui na sua casa, você vai achar agora. Mas foi tão incrível que ele virou pra trás e achou a carteira. Mas a gente até deu um grito assim, né? E eu fiquei muito feliz de ver o quanto Deus está interessado na sua carteira que você perdeu, no seu anel que você perdeu. Deus tem pressa em te abençoar. Deus tem pressa em colocar na sua mão o que você deseja. E às vezes, quando Deus não responde, quando Deus não te dá o que você está pedindo, é porque aquilo vai te afastar da presença dele. Aquilo não vai ser bom para você. Ou às vezes o que você está pedindo não está no lugar que você está em outro lugar. Então, sempre eu fiz essa... Cheguei e sempre contando para todo mundo na viagem, viu? A gente orou a carteira e tal, entendeu que o Espírito Santo é que te guia, que te orienta para você encontrar as coisas que você perdeu. Então, aí eu já levo para o lado, gente, então é isso, é clamar, é orar. Deus está pronto para ouvir e para responder. E aí, chegando em casa, quando eu cheguei em casa, eu cheguei domingo à tarde. E aí eu cheguei em casa, meu marido falou assim, você tá sentindo um mau cheiro na casa? Eu falei, não, porque eu tenho problema no olfato, eu tive um problema, então eu não sinto muito o cheiro das coisas. E aí eu cheguei, eu não senti, mas ele falou, mas desde sexta-feira nós estamos sentindo um mau cheiro na casa. Aí eu falei, Espírito Santo, eu nem vou começar a procurar sem antes falar com o Senhor. Então, antes de começar a procurar, eu falei, Espírito Santo, o que tá fedendo na minha casa? O que tá com mau cheiro na minha casa? Gente, eu só fiz assim, eu só olhei pra cima, eu tava na cozinha, porque eu pensei, mau cheiro deve ser alguma coisa na cozinha que tá fedendo. Então, eu só olhei pra cima. No que eu olhei pra cima, eu vi uma bandeja de peito de frango que tava em cima da geladeira. Você imagina, tava de sexta-feira para domingo, e mesmo chovendo aqui em Brasília, tá calor, né? Então, aquilo ali, gente, aquilo ali tava uma carniça. Por isso que eles limparam a casa, jogaram o lixo e o mau cheiro não ia embora. Por que eu tô contando essas coisas para vocês? Porque Deus tem interesse em suprir todas as suas necessidades. E esse versículo fala que as nossas necessidades, elas são supridas nas riquezas que existem em Cristo Jesus. Nós não tínhamos acesso a Deus como nós temos hoje, antes de Jesus vir, morrer na cruz do Calvário, para destruir o que nos separava de Deus. Então hoje eu estou na minha cozinha, eu preciso encontrar um mau cheiro e não sei,
Todo mundo da casa, 4 pessoas morando, essas 3 procuraram e não encontraram. Deus sabe. E aí eu orei e Deus mostrou. A carteira também, foi 2 dias de diferença entre uma oração e outra. Também Deus mostrou imediatamente, porque é interesse de Deus suprir a sua necessidade. Mas por que às vezes você não é suprido na sua necessidade? Porque você não entende que você foi feito e foi criado para glorificar o nome de Deus, para a glória de Deus. Deus criou você para Ele. Só que Deus não obriga você a ficar na presença dEle. Você faz as escolhas que você quiser. Você escolhe orar quando você tem um problema ou não orar. Se você escolher procurar, você vai cansar, vai ficar nervoso procurando, sendo que você tem a presença do Espírito Santo para você orar e você gastar menos energia. Porque o Espírito Santo é nosso Deus que nos guia, que nos orienta. É por aqui, é ali. E Ele quer responder rápido para você. Ele quer entregar rápido. Mas muitas coisas que você tem pedido são coisas que vão afastar você da presença. Você entende que para você ter acesso à presença de Deus, foi um preço muito alto que Jesus pagou na cruz do Calvário? Então, as suas riquezas, as suas necessidades, elas serão supridas apenas no nome de Jesus e nas riquezas que está em Cristo Jesus. Então, se houver alguma coisa que você sente necessidade na sua vida, que Deus olhar para você e ver que vai afastar você da presença dele, Ele vai deixar você ir sozinho buscar essa necessidade sua. Ele não vai suprir. Porque Ele quer que a sua necessidade seja suprida para que você fique mais perto, para que você glorifique. Eu achei, glória a Deus, eu encontrei, glória a Deus. Porque não é por nossa força, não é por violência, mas é pelo nosso espírito. E sabe, lá em João 10 fala assim, como o pastor vai adiante das ovelhas, enfrentando o primeiro perigo do caminho, assim faz Jesus com o povo. Você já viu como que o gado ele é transferido de um lugar para o outro? Precisa vários homens a cavalo atrás do gado, em volta, para poder conduzir o gado. Quem mora no interior sabe, para conduzir o gado para um objetivo, para um local. Já as ovelhas não. E Deus nos compara como ovelhas. A ovelha, se ela conhece o pastor, se ela conhece a voz do pastor, o pastor vai na frente, tirando os espinhos do caminho. Como diz aquela música da Cassiane, Deus vai na frente, abrindo o caminho, tirando os espinhos, tudo. Porque Ele é o pastor, Jesus enfrenta tudo por nós. Primeira dor passa por Ele, para depois chegar para nós. Por isso que a nossa necessidade é suprida por causa de Jesus. Por causa da riqueza que tem em Jesus, Deus supre a nossa necessidade. Então vamos lá. João 10,14, como pastor que vai na frente por causa do perigo. Você não sabe o que tem depois da curva. Por isso você precisa do bom pastor, de Jesus, para ir na sua frente. E aí fala, as ovelhas me seguem. Lá em João 10,30 fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Por que tem ovelha que sai de perto do pastor? Por que tem ovelhas que fogem? Tem ovelhas rebeldes? Porque não conhece o pastor. Não conhece a voz do pastor. Então, às vezes, você é alguém que está com a sua vida perto do pastor e você, às vezes, fica julgando aquelas pessoas que não querem nada com Jesus, que se afastam de Jesus, quer viver sua vida do jeito que elas querem, mas é porque elas não conhecem o pastor. Elas não sabem distinguir a voz do pastor. Sabe, Deus nos compara como ovelhas. Teve até uma pessoa que falou assim, não se compara como ovelha porque a ovelha é o animal mais burro que tem. Mas, na verdade, a ovelha, quando ela conhece o pastor, ela é o animal mais inteligente e prudente que existe quando ela conhece o pastor. Quando ela conhece a voz do pastor. Porque todo perigo, ela é poupada, ela é guardada, ela é conduzida
para o objetivo da vida dela, e ela vive a história dela em toda a sua essência, porque ela conhece a voz do pastor. Agora, quando a ovelha não conhece a voz do pastor, ela vive fugindo pelas emoções dela, ela sentiu que deve ir para cá, ela vai. E assim, sempre a ovelha está repetindo. Quando a ovelha não conhece a voz do pastor, sempre ela cai no mesmo buraco. Já pensou, já aconteceu com você falar assim, mas é sempre o mesmo problema que acontece comigo. Não sei por que esse negócio fica repetindo e repetindo, é porque você precisa conhecer a voz do seu pastor. As decisões que você está tomando, as escolhas que você está fazendo para a sua vida, você não está obedecendo a voz do pastor. Você não sabe onde seu pastor está, porque você não conhece a voz do pastor. Você não sabe onde que está a vontade de Deus, porque você não conhece a voz de Deus. Porque você precisa passar mais tempo na presença do pastor. Sabe, eu já contei isso aqui em outras lives. É costume do pastor pegar aquela ovelha que vive fugindo e caindo em buraco, se machucando, se ferindo. É costume do pastor pegar essa ovelha fujona que vive se machucando, porque às vezes ele tem que deixar todas as ovelhas para ir atrás dessa ovelha que vive se ferindo, se machucando, e sempre ela cai nos mesmos laços, sempre ela cai nas mesmas armadilhas, porque ela sem o pastor, ela é burrinha, as escolhas dela são tolas. E assim é a nossa vida. A nossa vida sem a direção de Deus, nós fazemos tolices, nós pecamos, nós erramos e nos machucamos e nos ferimos longe do pastor. E o que o pastor faz? Jesus vai atrás de você. Jesus vai te buscar. Só que sabe o que acontece com a ovelha? Quando o pastor encontra ela no buraco que ela se enfiou, o pastor quebra uma das patinhas dela, a perninha dela, pega o cajado e quebra. Nossa, que pastor ruim. Não, não é ruim. Porque o pastor vai ter que carregar essa ovelha até ela ficar boa. Vai alimentar na boquinha dela, vai ensinar ela. E o tempo que ela passar com o pastor, ela vai aprender a reconhecer a voz do pastor em qualquer lugar. Aquela ovelha nunca mais vai andar sem a direção do pastor. Porque ela passou tempo com o pastor e ela aprendeu a reconhecer a voz do pastor. Então, a ovelha que se desgarra, a ovelha que vive sofrendo a mesma, caindo nos mesmos laços, a ovelha... Imagina uma pessoa que está sempre ali, não sai daquele lugar, não rompe, porque não conhece a voz do pastor. Porque Deus nos criou para romper os nossos limites. As limitações existem não para nós apoiarmos as nossas escolhas erradas nas nossas limitações. Eu fiz isso por causa disso. Eu tomei essa decisão por causa disso. Não. Deus faz com que nós rompamos, com que nós saiamos desse lugar. E aquilo que nos limita, aquilo que nos quer nos manter para trás, aquilo que quer nos segurar, Jesus vem com sua gloriosa riqueza e quebra. Mas para isso você precisa reconhecer os direcionamentos de Jesus, porque Ele é que vai na sua frente. E se você não passa tempo com o pastor, você não reconhece a voz dele. E você vai continuar fazendo escolhas erradas, tomando decisões erradas. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu falei, é só você passar mais tempo com ele. Você vai reconhecer a voz de Deus. Mas você não passa tempo com Deus e você quer que Deus fale com fogos pirotécnicos, com manifestações extraordinárias. E nós até conversamos sobre isso na live semana passada. Os ensinamentos de Deus são como orvalho. Você não percebe quando cai. Mas quando você põe a mão na cabeça, está a cabeça molhada. Assim são os ensinos de Deus. Você não percebe ele chegando, mas ele chega, porque Deus não para de fazer. Deus não para de trabalhar. Em João 10, 27 a 29 diz assim, as minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz. Elas me seguem, dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrancará da minha mão, porque meu Pai que me deu, e sendo Ele mais poderoso, ninguém pode roubar. Então, quando você está guardado pelo bom pastor, quando você está ali na presença do bom pastor, ninguém pode roubar você das mãos dele, porque ele agarra você, cuida de você, cura você, supre as necessidades que você tem. E lá em Gálatas, que em Filipenses Paulo estava dizendo, né? O meu Deus, ele vai suprir todas as necessidades de vocês.
de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Paulo reconhece que toda a riqueza que nós precisamos da nossa alma, todo o desejo da nossa alma está em Cristo Jesus. E Paulo, ele era alguém com um intelectual muito bem desenvolvido. Ele era desenvolto, ele tinha muitas honras por todo o conhecimento que ele tinha. Então as pessoas ficavam ali admiradas. E ele já tinha passado pela glória da terra, as pessoas já tinham reconhecido o valor dele. Só que ele percebeu que o valor maior que ele tinha estava em Jesus. Era Jesus o único que podia dar o valor que ele realmente precisava para a vida dele, para a história dele. E lá em Gálatas 6,14, esse mesmo Paulo que falou assim, é Deus que supre toda a sua necessidade. E toda a riqueza que você precisa está em Cristo Jesus. Ele diz assim, ó, Gálatas 6,14. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Então, todas as coisas que estão fora da vontade de Deus, que estão longe da presença de Deus, Paulo falou, essas coisas estão crucificadas, estão mortas para mim. E eu estou crucificado e morto para essas coisas. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, eu quis trazer esse texto hoje, essa conversa hoje de ovelha, de perdido, de ver que, para vocês verem que Deus está interessado em suprir sua necessidade hoje. Deus quer suprir sua necessidade agora. Qual é a sua necessidade? Isso, Janete, é um relacionamento. Porque é no relacionamento que você conhece uma pessoa. Eu até postei um vídeo ontem que o rapaz fala assim, a coisa mais triste que alguém pode ouvir da boca de Deus é, eu não conheço você, eu nunca te conheci. Porque tem pessoas que falam que conhecem a Deus, que ama a Deus, que Deus é tudo na vida delas, só que não passa tempo na presença de Deus. Tá vivendo a vida sozinho, as emoções, o coração dele dirige ele para esse lado, ele vai, manda para cá, ele vai. Tudo no mundo é atrativo, tudo no mundo o atrai, te atrai. E Deus quer nos atrair para a presença dele, porque toda a nossa necessidade, nós vamos encontrar o suprimento delas em Deus, em Jesus. Mas você precisa ser conhecido dele. E nós precisamos conhecê-lo de perto. Às vezes, quando eu passo por algo muito difícil, às vezes alguém vem falar assim pra mim, nossa, Fernanda, que difícil isso que você tá passando, né? Eu falo, é difícil, mas eu tô tendo a oportunidade de caminhar de perto com Deus. Porque quanto mais dói, mais eu vou para a presença dele, mais eu oro, mais eu leio a palavra, mais eu oro por meus irmãos, mais eu me aproximo dele, porque é o meu pastor que eu vou ouvir. É o meu pastor que eu vou seguir. Porque como diz Paulo em Gálatas 6,14, para as coisas do mundo, a tudo que está no mundo, que pode me afastar da presença de Deus, essas coisas para mim estão crucificadas. E eu estou morta também para essas coisas. Então tudo que te afastar da presença de Deus, você precisa jogar na cruz do Calvário. Porque é na cruz de Cristo que está toda a riqueza da glória de Deus, pronta, esperando para ser derramado na sua vida e suprir toda e qualquer necessidade que você tem. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Paizinho, em nome de Jesus, obrigada por teu amor e graça. Obrigada porque Jesus é o nosso pastor, o Senhor nos entregou nas mãos dele. E em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor toque no coração dos meus irmãos, que o teu Santo Espírito os abrace nesse momento, e que a necessidade que eles estão tendo, Senhor, que eles possam buscar somente no Senhor, porque o Senhor é que é o nosso Criador. O Senhor já tem pronto para nós tudo que nós precisamos para suprir as nossas necessidades. Mas nos ajude a entender que nós precisamos te conhecer melhor. Nós precisamos conhecer tua voz, para parar de cair nos mesmos erros sempre. Porque é o Senhor Jesus que morreu na cruz do Calvário, que pagou o preço para nos tirar das nossas
profundas raízes de amargura, de tristeza e de angústia, porque o poder da cruz é o poder revelador do teu santo nome, da tua santa presença em nós. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre a sua vida. Se você tiver com alguma enfermidade no seu corpo ou na sua alma, às vezes você está bem, fisicamente você já foi no médico, os exames estão todos bem e você continua ruim, porque você está com sufocamento, você está com angústia. E eu ministro cura sobre todas essas angústias, sobre toda essa ansiedade que está no seu coração, que todas as correntes e prisões emocionais sejam quebradas agora, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Um beijo e até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.